Nós estamos na religião cristã e dentro do cristianismo existem inúmeras denominações. A mais conhecida do mundo é o catolicismo romano, que é considerado como a igreja cristã. Nós, protestantes, saímos do catolicismo através das teses de Martinho Lutero, onde fundamenta ali a reforma protestante. Nós somos protestantes. Hoje, nós protestantes temos a igreja católica também, ainda que seja cristã, como aceita, como uma disseminadora de heresia, como alguém que está errado. E o senhor já debateu com alguns católicos, como Ariel, e o senhor afirma, então, também que o católico romano está perdido, mesmo sendo cristão. O que você tá filmando? Cara, eles são cristãos apenas nominalmente falando. Hoje, a gente precisa entender que a reforma protestante não é uma inovação, não é uma invenção, Fábio, é um resgate. Lutero não iniciou seu projeto se rebelando primariamente, tentando sair da igreja, mas denunciando os próprios erros, como tem católicos que denunciam os erros deles mesmos. E assim começou Lutero, protestando. E esse nome de protestante foram eles que nos deram, porque a gente protesta por causa dessa prática de denunciar esses erros teológicos, esses abusos de poder que sempre houve na igreja. Tem um livro chamado Estamos Juntos? É uma pergunta, do Sproul, R.C. Sproul. E ele faz uma análise interessante. Eu posso demonstrar essa análise aqui. Porque você olha para o catolicismo e eles têm a Bíblia, né? Sim. Aí você diz cristão. Você olha para o catolicismo, eles têm muitas doutrinas que nós herdamos lá dos pais da igreja, dos concílios, tudo bem. Só que muitos pontos da reforma protestante era um retorno à historicidade da igreja, à história da igreja e à patrística. Não foi Lutero que inventou. Calvino mesmo afirma que a reforma protestante foi um retorno à história da igreja, à observação da história da igreja para que se determinasse as solas ali que Lutero estabeleceu. Então, por exemplo, o Sproul fala sobre o primeiro ponto de os 6 pontos centrais da divergência doutrinária entre católicos e protestantes. Escritura. Os protestantes defendem que apenas a Bíblia é autoridade infalível para a nossa fé. E não é? E para a nossa prática. Os protestantes. O protestante. O catolicismo coloca a tradição da igreja e o magistério em pé de igualdade com as escrituras. Seita. Toda seita tem um livro que compete com as escrituras. Justificação, por exemplo, só a fé. Os protestantes dizem, a salvação ocorre exclusivamente pela graça, amor de Deus, favor de Deus, mediante a fé. Ou seja, onde a justiça de Cristo é imputada, acreditada, colocada na conta do crente. Justificação pela fé. Você concorda com isso? Aí o catolicismo diz, não, a gente também crê que a justificação é pela fé, mas exige a operação de sacramentos e obra de mérito. Isso está fora das escrituras. Seita, porque está acrescentando algo para a salvação. Mas não é algo que o Espírito Santo opera em você para a boa obra. É você, até na Bíblia, tem uma tradução deles que muda arrependimento por penitência, que envolvia se bater, se mutilar. Seita. A igreja, por exemplo, a eclesiologia, a doutrina da eclesiologia, os protestantes dizem que a igreja visível é imperfeita. E a salvação não depende do vínculo institucional a ela. Mas o catolicismo romano afirma que, historicamente, é a única... Toda seita diz que é a única igreja verdadeira na Terra. Então eles dizem ser a única igreja verdadeira e eles dizem que o catolicismo tem as chaves da salvação e da graça sacramental. Quarto, Sproul dizendo, sacramentos. O protestantismo reconhece que há 2 sacramentos instituídos por Cristo, o batismo e a ceia, que para nós, memorial. Os católicos praticam 7 sacramentos e dizem que esses sacramentos transmitem a graça de forma objetiva. É por meio disso que o homem alcança a salvação ou se mantém na salvação. O papado, aí é demais, irmão.
Os protestantes dizem que não existe líder supremo. Cristo é o único chefe, comandante da igreja. Mas no catolicismo romano, eles sustentam o Papa como vigário de Cristo. E o dogma da infabilidade papal em questão de fé e moral. 7º, se tu não estressar com isso aqui, eu vou orar por tu. Mariologia, que eu chamo de mariolatria. No protestantismo, Maria, mãe de Jesus, uma grande mulher, para mim, para muitos, a maior do Novo Testamento. E a mãe de Deus também. Por que também, não né? dizer das Escrituras? Depende. Richard Price não afirmou isso aí. Jesus não é Deus? Isso aí, Jesus é Deus. Maria foi mãe de quem? Ela é mãe do Deus encarnado. Mas quando você diz que ela é mãe de Deus, então ela tem que ser mãe de Deus Pai e mãe de Deus Espírito Santo. E aí? Não, ela foi a mãe de Deus encarnado. Foi, muito bem. Agora Então, você a partir- conjugou o verbo perfeito. A partir do momento que os católicos falam Santa Maria, Mas mãe de Deus... isso eu não tenho problema. Mas, na história da igreja, principalmente com o Richard Price, deixa claro, o historiador Richard Price, deixa claro que nesse debate sobre ser mãe de Deus ou portadora de Deus, o assunto a ser tratado foi Maria ser portadora de Deus. Mas eu não tenho problema com isso, não. Sendo Jesus Deus, ele se fez carne no ventre de Maria, que foi agraciada. O problema tá a idolatria. Atribuía a ela dogmas como Imaculada Conceição e a Assunção Corporal e títulos de intercessora e mediadora. Então, isso, para nós, faz com que estabeleçamos o catolicismo como seita. E quem está no catolicismo romano, mas tem uma vida devota ao Senhor, acredita em Jesus, essa pessoa também está perdida? Ela é cristã. Os demônios também acreditam em Jesus. Essas pessoas adoram a Jesus, se prostram diante de Jesus. Olha minha filma aqui. Entra num culto de uma igreja católica e me fala quantas vezes o nome de Jesus será citado. Coloca na TV um culto católico. Maria, 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 Maria. Olha os prédios. Qual prédio da igreja católica vai ter o nome de Jesus? Pode ter, Fábio, eu não estou negando que tenha. Mas você sabe que o nome de Jesus é minimamente citado. Eles criaram outro tipo de Cristo, nivelado a santos, a papa. Mas é o seguinte, eu acho muito forte e poderosa a frase de Martin Lloyd Jones. Deus pode ter os seus salvos na Igreja Católica, não pelo que ela prega, mas apesar do que ela ensina. Então é possível alguém estar na Igreja Católica adorando a Maria, adorando o Santo Antônio, adorando Maria, vai pro inferno porque é idólatra. Adorando São João. É idolatria, vai pro inferno. Isso é salvo. Você disse que adorava Jesus. Agora, se tá no catolicismo, adorando Maria, Santo Antônio e Santo Estevão, vai pro inferno. É idólatra, é pagão. Mas quem tá lá acaba tendo... É pagão. Veneração a algum santo. Não, tem comentários no meu canal do YouTube, no meu debate, nos meus debates, nas minhas postagens do Instagram. Pastor, sou católico, aqui no meu país, muita gente da África. Aqui na minha cidade só tem igreja católica. Na igreja eu não cultuo a Maria. Em casa eu não oro a mortos. Sou católico de tradição, mas o meu único Senhor e Salvador é Jesus. Então, se... A pessoa está crendo no único caminho da salvação, Cristo, porque ela não tem outro meio, ela não tem outro jeito. Eu não posso abrir tudo aqui, mas os irmãos sabem, a gente tem um pessoal que a gente está cuidando, que se essa pessoa agora se expor como cristã, vai ser expulsa de casa. E Jesus ensinou sobre isso, que essa pessoa vai ter que sofrer por amor ao evangelho. Eu já preguei em locais, sábado da noite, a pessoa aceitou Jesus. No domingo, a pessoa estava na porta da igreja, dizendo que havia sido expulsa de casa porque a família era católica. Não é todo católico, não é todo católico, tá, gente? Mas acontece. Mas então é possível a pessoa estar na igreja católica e ainda assim ser salva. Se arrepender da idolatria e dizer, Senhor, eu me arrependo da mariolatria, eu me arrependo da adoração, invocação aos mortos, porque a sua palavra não deixa isso claro, isso é invenção, é imitação do paganismo, eu me arrependo de ter visto o Papa como o pontífice vigário de Cristo, apenas o Senhor é o chefe supremo da igreja, eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Vai ser salvo, vai, com certeza. E defensores das doutrinas da Igreja Católica como Ariel. É possível alguém como Ariel ser salvo defendendo o que ele defende? Enquanto ele defende, não, só se ele se arrepender. Então hoje
O Ariel Ele defendendo pode que... defender a tradição, mas ele não pode colocar isso como base para salvação. O meu problema é base para salvação. Você pode guardar o sábado, Fábio. Não coloque isso como ponto para salvação. E a Ellen White colocou. Você pode defender a Igreja Católica. Pode. Você só não pode dizer que ela é detentora das chaves da salvação. Não pode. Isso é heresia. Você está acrescentando, você está aumentando um caminho a mais para a salvação. Salvação é só na pessoa de Jesus. E o catolicismo romano coloca outros meios de salvação senão Cristo. Então uma pessoa como Ariel hoje, defendendo o que ele defende... Perdido. Tá perdido? Perdido, vai pro inferno. Precisa abrir mão para entregar a vida totalmente a Jesus. Precisa. Se arrepender de sua mariolatria, principalmente. Do paganismo e invocação aos mortos. O que é a mariolatria? O que eles chamam de mariologia. A teologia de Maria, que foi inventada muito tempo depois. Aí eu chamo de mariolatria, porque eles idolatram Maria. Eles dão a ela um tipo de valor e um sistema cultico que a Bíblia não permite que demos a ninguém. E se tu pudesse hoje pregar na Igreja Católica, ou se houvesse uma oportunidade de tu transmitir uma mensagem aos católicos? Nessa câmera aqui, ó, existem centenas e milhares de católicos que viu algum corte e está te vendo agora. E está falando, pastor Eliseu, eu vi o corte, fiquei indignado com o senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade. Eu estou na Igreja Católica Romana e eu quero ser salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Qual seria a sua mensagem para o católico? Se você se indignou com minha mensagem, isso é normal. Eu não posso pregar para o ímpio não convertido e ele se alegrar. Eu preciso pregar para te incomodar. Suas idolatrias incomodam Deus todo dia. Por que você não pode ser incomodado num podcast como esse? É o Espírito Santo que te convence. Eu falo o que está nas Escrituras Sagradas, porque eu sou protestante, e a luta de Lutero pode ser a minha também. Volte à fonte pura das Escrituras Sagradas. Maria não é mediadora, Maria não é intercessora, a invocação aos mortos é heresia, não tem base bíblica. Já que vocês dizem ser a igreja histórica e apostólica, então eu te desafio, a você que é católico, já que você é apostólico, volte aos ensinos dos apóstolos. Pronto, porque se os apóstolos ressuscitados hoje entrassem numa igreja católica ou num culto de vocês, eles repreenderiam vocês. É a mesma coisa que eu estou fazendo. Então eu vou usar o próprio nome de vocês. Católico, apostólico, romano. Romano sim, porque o catolicismo de hoje é só imitação do Império Romano. Agora apostólico não. Se vocês de fato querem ser apostólicos, voltem às doutrinas dos apóstolos.